Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal que for chegando, pode digitar aqui no chat a sua cidade, a região que você está participando. Renilva, Ellen Duarte, Doutora Tereza Nutri, Silvana Carmen, Ana Verdolini, Wal Ming, boa noite. Bruna Fragata, Rio de Janeiro. Denise Alves. Isabela Marchese, bem-vinda. Nilcilene, boa noite. Denise Alves, Isabela Marchese, boa noite. Leila, Florianópolis. Wagner Camargo, Elaine Oliveira, boa noite. E dentro de instantes iremos dar início à nossa live de hoje. Estamos aqui no nosso aquecimento, entrando no nosso clima. Ana Luísa, São Carlos, São Paulo. Débora, Sônia, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Henriette, São Paulo. Ana Carolina, Sérgio, Auditório do Corpo. Valdir, boa noite. Sônia Kipper, Porto Alegre. Boa noite, Vivian, bem-vinda. Lúcia Chante Amaral. Cássio, Florianópolis, bem-vindo. Marcelo, grande abraço, Marcelo, boa noite. Samuel, bem-vindo. Liliana, Suécia, bem-vindo. Neuza Soraya Barros, boa noite. Sandra, Rio de Janeiro. Cíntia, Curitiba. Sinara, Lucas. Lídia, São Paulo. Noeli, Portugal. Boa noite. Doris, Sinara, Barbieri. Arlete, Curitiba. André, Guarapuava, boa noite. Gabriela, Davoli. Valéria, Rio de Janeiro. Lili, Pelotas. E dentro de instantes iremos começar a nossa live com mais um tema inspirador, um tema motivador. Zaira Bernardes, boa noite. Ana Lúcia, Leandro Durães, Paraná. Rick, maravilha. Luciana Cotia. O pessoal está chegando. Figueira do Amará, Santo André, Robson. Bem-vindos. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos começar mais uma live. Bem-vindos a mais este encontro, a mais esta live de hoje. E eu sempre coloco que cada aula que eu ministro, né, cada live que eu faço, eu costumo dizer que é um processo do ponto de vista espiritual que extrapola o âmbito
de transmitir informações, de apresentar uma nova perspectiva. Na verdade, cada aula, cada live envolve um campo de cura espiritual que se estende abarcando a todos que aqui estão na busca da sua própria autorregulação interior para que a sua vida também se regule, não é? E o tema de hoje é um tema, creio eu, de grande interesse, né? O tema é como fazer a vida dar certo. Como fazer a vida dar certo? Na verdade, o tema em si, ele não condiz com a realidade, envolvendo a dinâmica da própria vida. O tema é apenas uma força de expressão para chamar a sua atenção. Por quê? Porque a sua vida, ela tende naturalmente a dar muito certo se você se permitir. Então, quando eu escolhi esse tema, como fazer a vida dar certo, na verdade foi com o intuito de chamar a sua atenção e para explicar, na verdade, que a sua vida tem uma tendência natural de dar muito certo, se você permitir. E tal permissão envolve cooperar com a vida para que a vida possa cooperar com você. Eu já venho explicando já ao longo de muitos anos, e eu sempre volto nessa questão, né? A nossa experiência de vida, na verdade, é baseada numa relação dialética entre você e a própria inteligência da vida, que em última instância corresponde a uma mesma e única coisa. E a minha experiência convivendo com os problemas humanos há mais de 27 anos me mostra claramente que na maioria das vezes, nós impedimos com que o fluxo da vida aconteça e, consequentemente, nós impedimos com que a vida dê muito certo. Então, se há essa tendência natural e espontânea na dinâmica da vida, o que nos impede? O que torna você um empecilho da sua própria vida? Se você é uma pessoa difícil, as suas atitudes irão refletir essa dificuldade. E sem você se dar conta, você se tornará um agente dificultador da sua própria vida. E por incrível que pareça, você tentará impedir o fluxo da vida. Você tentará impedir o fluxo da vida, o fluxo da facilidade e do melhor, né? Há um fluxo profundamente progressista na vida, compelindo tudo a evoluir, a expandir. E nós, sem exceção, estamos expostos também, como qualquer entidade na natureza, nós também estamos expostos a esse fluxo progressista, a esse fluxo de expansão, a este fluxo de crescimento. E a cada dia, cada vez que eu me aprofundo nas minhas pesquisas, nos meus estudos, examinando o meu próprio processo, tudo que eu já passei e a forma como eu me posiciono hoje, como a minha vida funciona, eu posso colocar com toda tranquilidade, toda convicção, baseado nas minhas experiências, que à medida que você vai realmente entrando na própria vida e se permitindo ser afetado por esse fluxo de progresso, que é um fluxo que compele todas as estruturas a crescerem, a atingir o seu clímax, naturalmente você atinge uma expressão bem-sucedida. E é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês aqui, discutir com vocês alguns pontos, como eu sempre coloco, né? Uma live é apenas uma apresentação sobre um tema, não tem como eu me aprofundar muito por conta do próprio tempo. De qualquer maneira, nós iremos ter agora em breve, no dia 27, um workshop fantástico envolvendo o poder realizador para quem está realmente interessado em
resolver esta questão da dinâmica da própria vida e trabalhar com o processo de manifestação de uma maneira mais inteligente. Então, no finalzinho da live, eu irei explicar mais detalhes sobre o nosso workshop, que será ao vivo e online no dia 27 de agosto agora. Vai ser num sábado, das 13 às 18 horas da tarde. Então eu irei passar mais informações no finalzinho. Então veja, o sistema da vida possui uma inteligência intrínseca. Estamos todos participando deste grande sistema energético que nós conhecemos como vida. E nesse sistema energético, tudo está conectado, tudo está interconectado. Então, do ponto de vista da energia, o sistema de vida, ele é também um sistema energético que porta uma inteligência intrínseca. E essa inteligência intrínseca, ela está atuando o tempo todo para que o sistema se mantenha em equilíbrio. A partir do momento que vamos amadurecendo, veja bem, a partir do instante que você vai amadurecendo emocionalmente, logo espiritualmente, nós tendemos a assumir atitudes e posturas que nos colocam em equilíbrio com este sistema. Então aqui eu defino maturidade, o exercício de maturidade emocional ou espiritual, como o exercício de certas posturas e comportamentos que nos colocam em equilíbrio com a dinâmica da vida. Da mesma forma, as posturas imaturas nos colocam em oposição a este sistema. E é quando temos a impressão de que a vida se tornou difícil ou de que a vida é difícil. Como eu sempre digo, vida é um campo de possibilidades, não um campo de batalhas. Nós damos uma interpretação equivocada a partir daquilo que nós estamos lidando e experienciando. Então as posturas imaturas, elas envolvem as atitudes ou comportamentos que interrompem o fluxo da vida. E que tipo de comportamento ou de postura imatura que interrompe o fluxo da vida? Eu poderia dar alguns exemplos aqui, como a resistência ao como foi o passado. Resistir ao passado é uma postura imatura que interrompe o fluxo da vida. O ato de reclamar, por exemplo. O ato de negar, muitas vezes numa postura orgulhosa e vaidosa, nós nos privamos do contato com a realidade, negando algo que precisa ser visto, até para que sejamos capazes de dar o próximo passo. A atitude de vitimismo e, sobretudo, as atitudes de indignação ou revolta são atitudes imaturas que lhe colocam em oposição à dinâmica da vida, ao fluxo da vida. Aqui eu só estou citando algumas das posturas imaturas, porque essas, na minha opinião, são as posturas imaturas principais que mais acometem as pessoas. Eu posso dizer da minha própria experiência, a minha experiência pessoal, que ao longo desses anos todos em que eu fui me permitindo abrir mão dessas posturas com muita boa vontade, com muita sinceridade, eu fui notando nitidamente uma mudança de comportamento na cadência dos eventos e como se houvesse uma ordem implícita ao sistema de vida que passa a agir a partir do momento em que você está alinhado com o próprio sistema de vida. Então, na minha opinião, este é o foco principal para toda e qualquer pessoa que tem como intuito ser bem-sucedido, ter realmente uma vida plena, não é? Uma vida que funcione. E aqui uma vida
Bem-sucedida é uma vida funcional. Uma vida que é funcional em termos de prosperidade, em termos de saúde, em termos de criatividade, em termos de produtividade. Então, no momento que vamos conscientemente modificando a nossa postura, e isso você pode fazer por você, você tem o poder de modificar a sua postura. Você tem a liberdade de escolha para mudar o seu posicionamento. E é claro que muitas vezes você vai precisar de um conhecimento que balize e que te coordene de uma forma adequada para aprimorar as suas posturas. Ou seja, a partir do instante que você escolhe modificar a sua postura, porque você está percebendo que certas posturas essas imaturas, te geram mais problemas, te geram dificuldades, porque você, sem perceber, está se tornando uma pessoa difícil, você começa a criar uma nova dinâmica. As nossas atitudes e também o nosso posicionamento semântico não são apenas as atitudes, mas também os nossos posicionamentos semânticos. Isto é, o meu discurso interno, o que eu retroalimento aqui dentro, em termos de discurso interno, também irá criar uma condição, um estado que pode ser um estado que irá te limitar. Em outras palavras, quando eu adoto posturas, e nós vamos falar dessas posturas, quando nós adotamos posturas e vamos ajustando o nosso posicionamento semântico, vou dar um exemplo bem simples aqui, bem breve, que é muito comum. Um indivíduo, não é, que ele se baseia em um posicionamento semântico de que ele tem que lutar na vida. Então, quando ele adota esse posicionamento semântico e ele diz isso para ele lá dentro, ele, aos poucos, se coloca em atitudes que irão torná-lo um verdadeiro empecilho. Isto é, mudar a postura para estar a favor da vida implica, sobretudo, assumir posturas que possam estimular o apoio da natureza. Estimular o apoio da natureza ao nosso favor. Quando a pessoa ela experimenta a cooperação da vida e ela reconhece que a sua vida está dando certo, ela costuma definir isso como sorte. Você já deve ter experimentado isso N vezes, mas toda vez que você tem um momento que você experiencia a cooperação da vida, né, você tende a rotular isso como sorte. A concepção da sorte, ela é profundamente enraizada no imaginário popular. Em muitas culturas, imagina-se que a sorte possa ser obtida, por exemplo, por meio de artifícios mágicos, né? Ou por meio de objetos que, na concepção popular e na crença pessoal, a pessoa acredita que, através daquele objeto, ela irá ancorar um potencial, uma força que fará com que a vida dê certo. E muitas vezes as pessoas se submetem a uma série de rituais espirituais para esse intuito. Para o imaginário popular, a sorte ela é um elemento real, presente e ativo no cotidiano. Porém, para a ciência não há meios de se provar que ela exista realmente. Sorte nada mais é do que uma denominação adequada a uma sequência de eventos que leva alguém a ser beneficiado de uma forma mais fácil. Mas, na verdade, sorte é apenas um nome popular para a resposta natural do sistema de vida quando estamos em equilíbrio com ele. Isto é,
No momento em que você está em equilíbrio com o sistema de vida, esse sistema de vida responde a este equilíbrio e essa resposta compreende uma coordenação inteligente de eventos que te levam para o melhor. Pode parecer um tanto quanto filosófico esse discurso até esse momento, mas é algo perfeitamente comprovável na prática da própria vida. Profundamente comprovável. No entanto, uma pequena brecha entre a ciência e o imaginário surgiu novamente quando da descoberta de que a presença do observador, a presença de uma mente, é capaz de interferir nas probabilidades das presenças de elementos quânticos em experimentos controlados. Ou seja, um observador observando algo em um experimento controlado em laboratório, é possível observar que há uma mudança sutil, mas é uma mudança na resposta daquele elemento observado. De qualquer forma, é muito claro conseguirmos observar isso na nossa vida prática, de que há uma certa relação entre você, ou seja, entre o seu estado e a forma como os eventos se desenrolam. Você que está aqui me assistindo, você já deve ter observado isso na prática. Quando você está bem, principalmente quando você está experienciando, por exemplo, o padrão emocional da alegria, quando você está experienciando esse padrão emocional da alegria, você percebe que a vida funciona de uma maneira muito mais inteligente, muito mais fácil. Ou seja, o seu estado interfere no desenrolar dos eventos. Parece que quando estamos bem, nós entramos em sincronia com a natureza da vida e ela começa a cooperar conosco, e da mesma forma como quando nós estamos não muito bem, quando nós não estamos nos sentindo bem, por uma razão, por estarmos em algum estado emocional que nos coloca para baixo, nós também percebemos que nós produzimos uma espécie de dessincronia e a vida deixa de cooperar. Não é que a vida deixa de cooperar, você interrompeu a condição que leva ao sistema de vida a cooperar, a responder ao seu estado. A vida está sempre pronta e disposta a nos conduzir para o melhor. O que é importante frisar é que a natureza da vida está sempre pronta para coordenar ou sincronizar os eventos que nos levam para as melhores experiências. É sobre isso que eu quero discutir a partir de agora. O que é esse estado que cria o espaço para que o sistema de vida coopere? Esse sistema de vida porta uma inteligência intrínseca da qual você é parte. Então é uma relação profundamente reflexiva. Se essa inteligência coordenadora da vida é parte de quem eu sou, o que eu manobro em termos de movimento interior vai refletir em como esta inteligência vital responde. Então, o que iremos tratar é como é possível nos aliar à vida para recebermos o seu apoio. Aliar-se à natureza da vida é a forma mais fácil para ser muito bem sucedido e, consequentemente, fazer a sua vida dar muito certo. Ou, em outras palavras, não interferir na tendência universal e inevitável de sucesso. Olha o que eu estou colocando agora. Como não interferir na tendência universal e inevitável de sucesso? Isso
traz muita coisa à tona e nos faz pensar sobre uma série de outras questões. Ou seja, se há uma tendência inevitável e universal ao sucesso, e se você não está vivendo isso, você, sem se dar conta, está funcionando como um agente dificultador, um agente limitador. Logo, como reconhecer isso e como sair desta condição? Se a natureza da vida é a mais pura abundância, se há um movimento, se há um fluxo lhe conduzindo para o melhor, e se você não está vivendo isso, sendo você parte desta inteligência, isso quer dizer que há em você hábitos, há em você atitudes, há em você comportamentos ou aprendizados que o levam a despender muita energia, e esse é o pior de tudo, porque tais hábitos te levam a despender muita energia para contrariar ou para se manter em oposição à dinâmica da vida. Isso é muito interessante. Hoje mais cedo, conversando sobre as leis imutáveis da vida, e a constelação familiar aborda isso muito bem. Existem certas leis que são intrínsecas ao sistema de vida, e essas leis são imutáveis. Elas estão em vigor, quer você acredite, quer não, quer você aceite, quer não. Não é uma questão de opção, é uma questão de natureza. Essas leis estão operando porque elas fazem parte do sistema de vida e elas são leis imutáveis. Podemos falar da lei da ordem, né? Da lei do pertencimento, enfim. O que eu quero colocar é que, conversando sobre essas leis hoje mais cedo, mais uma vez eu pude reforçar a minha compreensão de que quanto mais você recua no sentido de não tentar, de uma forma displicente ou não, sobrepujar estas leis ou violar estas leis, mais o sistema reage, mais você entra em desequilíbrio e mais a sua vida se desequilibra. Por isso que eu coloco, e a cada dia isso fica cada vez mais forte em mim, porque eu vejo evidências da minha experiência de vida, e eu vejo também essas evidências estudando e conversando com pessoas também de grande lucidez sobre isso, que isso realmente é o fundamento. A sua vida só vai dar certo a partir do instante que você se permitir respeitar o sistema de vida. E respeitar esse sistema de vida, e quando eu falo de sistema de vida aqui, eu não estou falando do sistema social, isso é uma outra coisa. Eu estou falando do sistema natural, do qual você faz parte. Você é parte desse sistema natural. E tudo o que você precisa fazer é se permitir entrar em equilíbrio com esse sistema. E para entrar em equilíbrio com esse sistema, você precisa exercer as atitudes que te amadurecem espiritualmente. E é a partir desse exercício de maturação, você então, aos poucos e gradualmente, vai entrando em equilíbrio com este sistema, e em resposta a este equilíbrio que você está gerando e retroalimentando, a sua vida expande e cresce. Tudo aquilo que faz parte do seu propósito, tudo aquilo que faz parte da sua realização será apresentado. Em outras palavras, você será direcionado a acessar esses elementos que irão compor o caminho da sua realização. E isso é a base dos meus ensinamentos.
E isso é o fundamento da minha abordagem. Ao longo de 27 anos eu venho apresentando isso. De uma forma cada vez mais aprimorada, de uma forma cada vez mais coerente, porque você vai ganhando mais profundidade na compreensão, você acaba aperfeiçoando os modelos que você se utiliza para apresentar esse conhecimento. Não é? E, infelizmente, quando eu observo as pessoas em consultório lidando, não é, com as pessoas, eu percebo o quanto as pessoas despendem energia de uma maneira desnecessária, acreditando que elas estão se empenhando para chegar em algum lugar, quando, na verdade, elas estão só reforçando este posicionamento de oposição ao sistema. Então eu vou repetir uma coisa muito importante para você não esquecer. Há uma tendência universal e inevitável para o sucesso. Neste exato momento, você está sob a influência desta tendência. E esta tendência quer te compelir, quer te levar, mas você precisa ceder nas tuas posturas imaturas. Vamos isolar um elemento, para a gente entender o quão absurdo é isso, o quão absurdo, o quão incoerente e o quão desequilibrador é, por exemplo, a postura de retroalimentar uma não aceitação em relação ao seu passado, por exemplo. Vamos isolar este ponto. Você consegue notar o quão absurdo é isso? Você se colocar numa postura de embate, de luta contra algo que já foi? Qual é a lógica de você combater ou tentar combater algo que foi como foi? Qual é a lógica de resistir ao como foi? E esta é uma postura profundamente imatura que te coloca em oposição a esse sistema vital. E esse sistema vital, obviamente, ele irá reagir para te libertar, para fazer você ceder a esta postura imatura e absurda, que só causa problemas, só causam dificuldades completamente desnecessárias. A natureza é um processo neutro de vida. Não há certo e errado, não há bem e mal, não há positivo e negativo. A visão maniqueísta ela é humana. A natureza ela pensa em termos funcionais. O sistema de vida pensa em termos funcionais. Há uma tendência muito clara em termos de funcionalidade na natureza, que é a opção de seguir por caminhos de menor ação e máxima eficiência. Basta você jogar, por exemplo, uma água de um morro, que você irá ver este princípio se realizando. Você vai ver em loco o princípio da menor ação se realizando, observando uma água sendo despejada de um morro. Há uma força de modelagem que é despertada sempre que nos sentimos em ritmo com a vida. Quando eu aos poucos fui abrindo mão desta visão humana, maniqueísta de bem e de mal, de certo e errado, por entender que a natureza pensa em termos de funcionalidade, expandiu-se muito a minha visão das coisas, me liberou de muitos preconceitos. Então eu comecei a pensar da seguinte forma: como eu posso me tornar um ser mais funcional na minha vida? E eu comecei a perceber que esta funcionalidade da minha natureza tendia a se expressar à medida que eu me permitia entrar em equilíbrio com o meu sistema de vida. É possível induzir esse fenômeno, ou é possível despertar essa força de modelagem ao nosso favor. E quando eu falo de induzir,
Nós podemos assim dizer que há uma espécie de mecanismo envolvendo o nosso comportamento ou o estado em conjunto com posturas que, ao serem coordenadas, resultam numa vida funcional. Longe de ser algo condicionado a merecimento, eu vejo mais como uma tendência natural de sermos bem-sucedidos. Você merece ser bem-sucedido porque você é parte de um sistema, você é parte de uma natureza que é em si a fonte de todas as coisas. Então você não merece isso ou aquilo porque você se esforçou muito, porque você se dedicou ou porque você é uma pessoa boa. Você pode até colocar essas condições, mas você merece tudo de melhor porque você é parte da fonte de todas as coisas e, portanto, você é a própria fonte. Se a maioria não vive dentro desta tendência, o que isso representa? Que a maioria aprendeu ou criou condicionamentos comportamentais que funcionam como forças antagônicas, provocando a ruptura de um relacionamento essencial com a própria vida. O nosso universo, ele é incerto. Há um grau de incerteza, por exemplo, embutido no íntimo da matéria. O que isso quer dizer? A estrutura íntima da realidade é regida por incerteza, o que torna o universo material probabilístico e não determinístico. Isso muitos físicos quânticos demonstram. A incerteza no contexto quântico nos mostra que tudo é possível, mas nem tudo é provável. O nosso amanhã, ele não está determinado, o que é ótimo, pois se mantém em uma sobreposição de futuros possíveis. E isso é o que torna a vida profundamente interessante e incrível. A sua consciência, ela pode entrar em harmonia com qualquer potencial para realizá-lo. Operar em um mundo probabilístico, em que as partículas não são coisas e sim sobreposição de probabilidades, tudo é interconexão. Está mais do que claro que para eu operar esse universo que não é de coisas em essência, eu não necessito de esforço, e sim de percepção. Eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso me permitir entrar em equilíbrio com esse universo. Quanto maior for a sua coesão, maior a sua fluência na vida. Isso também já entendi. E quanto maior for a sua fluência na vida, maior a modelagem de eventos favoráveis. Parece que a natureza, ela favorece. Olha que interessante isso. Parece que a natureza favorece aqueles que a refletem na escala individual. Vou repetir. Parece que a natureza favorece aqueles que a refletem na escala individual. Quanto mais eu sou quem eu posso ser, mais eu reflito a natureza. E quanto mais eu reflito a natureza, mais a natureza me favorece, mais a natureza me favorece. Você está se permitindo ser quem você é? Ou você ainda está naquela campanha obcecada de se tornar aquilo que o mundo quer, ou que a família quer, ou que alguém idealizou? Pense nisso. Esse é um dos grandes segredos. Por isso que no momento que você vence o vício de se comparar com os outros, e essa é uma outra chave, no momento em que você vence o vício de se comparar com os outros, você conquista o seu lugar de poder na existência. Você só acessa o seu lugar de poder na sua vida. Em outras palavras, você só entra em perfeito equilíbrio com o sistema quando cessa em você a necessidade de se comparar.
Grave isso. Porque o indivíduo que se compara, ele ainda está sofrendo de um complexo terrível, que é o complexo de vira-lata. Hoje alguns estudiosos chamam esse complexo de vira-lata. O indivíduo que lá no fundo, por não ter se aceitado, por não ter se aprovado, por não ter se acolhido, lá no fundo ele sofre de um complexo de inferioridade e busca a autoafirmação aqui na superfície a partir das comparações. E quanto mais ele se compara, mais ele se sente menos. E quanto mais ele se sente menos, mais ele se rejeita. Então ele fica preso num processo, num looping negativo que pode levar a vida inteira repleta de problemas e sofrimentos. Então eu estou aqui reforçando uma chave essencial. Você precisa superar o vício da comparação. Você é único, singular, raro, e é uma postura imatura, porque não há nenhuma lógica você tentar se comparar, sendo que você é raro, sendo que você é uma entidade singular no universo. E o seu poder se encontra exatamente aí, no momento em que você se permite ser quem você é e descartar esta tendência de se comparar ao outro, de tentar ser como o outro. E o vício pela comparação desdobra em um outro hábito horroroso, que é a inveja. A inveja nada mais é do que querer ter o potencial do outro. Então, no momento que você alimenta este hábito, você atua em detrimento da tua expansão e se limita profundamente. Há dois motivos porque as coisas na sua vida não dão certo. Há dois motivos do porquê na sua vida as coisas não dão certo. Primeiro, não comprometimento. Agora vamos para um outro nível de informação. Vamos tratar na esfera individual o porquê que a sua vida não está dando certo a partir deste prisma transpessoal ou espiritual que nós estamos contextualizando aqui. Então, se a sua vida não está dando certo, ou você está interrompendo o fluxo porque você talvez não tenha comprometimento bastante com aquilo que você quer atingir. Segundo, a sua vida não está dando certo porque talvez você está insistindo em um caminho que não é o melhor para você. Você pode estar insistindo em um caminho que talvez não seja o melhor para você. Não há caminhos certos ou caminhos errados na vida. Há apenas caminhos melhores. E os caminhos melhores são caminhos que envolvem a menor ação e a máxima eficiência. Se não está fluindo, é porque talvez não seja o melhor caminho e talvez não seja o caminho de menor ação. Facilitar. A natureza da vida, ela busca sempre os caminhos mais eficientes, e os caminhos mais eficientes tendem a ser os mais fáceis. A nossa mente também é assim. Se você fornece um fim claro para a sua mente, a sua própria mente tende a realizá-lo, buscando os caminhos de menor ação e, portanto, os caminhos mais fáceis. Porque o princípio no universo é da máxima economia de energia. E essa orientação é o que nós tendemos a traduzir muitas vezes como sorte. A mente possui uma natureza baseada no princípio da menor ação. E como esse universo é mental e suas leis são os reflexos das leis que regem a dimensão mais profunda da mente, o mínimo esforço, ele é o princípio que rege o ser, por mais que isso lhe choque. Se for fornecido e se você interiorizar uma intenção,
essa interiorização da intenção em si é o suficiente para que o sistema lhe coloque em sincronismo com os caminhos de menoração. Goethe, poeta alemão, ele coloca algo muito interessante sobre o comprometimento. Goethe ele coloca que no momento em que nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Há todo um fluir de acontecimentos que surgem ao nosso favor a partir do instante que nós nos comprometemos de uma forma firme e determinada. E esta é a diferença entre aqueles que estão querendo sucesso e aqueles que estão em pleno comprometimento com o sucesso. Aquele que quer o sucesso, na terceira tentativa ou na terceira falha, ele desiste. E ele coloca, isso não é para mim, deixa para lá. Agora, aquele que tem comprometimento, não importa. Há uma força modeladora atuando a partir daquele indivíduo que está profundamente comprometido. E aqui então surge, a partir da síntese desta live de hoje, surge os fundamentos para que a sua vida dê certo. Então, vamos falar desses 7 fundamentos como uma síntese de tudo aquilo que foi exposto aqui hoje. E eu preciso reforçar que tudo que está sendo exposto aqui hoje é apenas o fruto das minhas experiências, das minhas observações. Você pode checar isso a partir da sua experiência. Eu não quero que você acredite, tome tudo que eu estou colocando aqui como uma verdade. Eu quero que você investigue. Eu quero que você teste. Eu quero que você pratique os princípios que aqui estão sendo apresentados, para você ter a sua conclusão baseada em fatos. Então, como uma síntese que emerge dessa nossa reflexão de hoje, nós poderíamos colocar que há 7 fundamentos para que a sua vida dê certo. O primeiro fundamento, que na minha opinião é o fundamento elementar, essencial, porque a partir dele é que você se coloca e se encontra no seu lugar de poder, é não se comparar. Não se comparar. Exercite até que o hábito da comparação cesse completamente em você. Haverá uma explosão de autoestima, haverá uma explosão de autoconfiança, haverá uma explosão de inteligência intrapessoal a partir do momento que você se estabelecer nesta postura de não comparação. Porque na não comparação você volta ao estado natural. Fundamento 2. Comprometimento com a visão daquilo que você pretende viver. Não importa o que, cada um possui uma introvisão. Se você não tem essa introvisão, não se preocupe que o próprio sistema, se você entrar em equilíbrio com ele, irá trazer a revelação da visão que envolve o seu propósito. Geralmente esta introvisão se manifesta de uma maneira espontânea quando você conquista um certo equilíbrio relativo em relação ao seu sistema existencial. Então, segundo fundamento, comprometimento. Não importa, eu vou manifestar, eu vou chegar neste ponto que eu almejo. Não é? Um bom exemplo disso, que eu sempre uso, que é até didático, foi a trajetória do Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que, se não me engano, tentou ao longo de, não sei se foi 30 anos, ser presidente. Ele tentou por 13 vezes. 13 vezes. E na 13ª ele conseguiu.
Isso é comprometimento. O princípio 3, ou o fundamento 3, que é um ponto nevrálgico na nossa cultura, mas é importante nós nos abrirmos para isso o quanto antes. Aprenda, exercite o não esforço. Você não está aqui para se esforçar para nada. Porque o esforço, na maioria das vezes, se torna a antítese da sua realização. Não se esforce. Não se esforce em ser adequado, não se esforce para ser aceito, não se esforce para ser visto, não se esforce para ser notado, não se esforce para tentar encontrar o seu propósito, não esforce para ser bem-sucedido, não se esforce em uma função, dedique, a dedicação é completamente diferente. Porque o esforço, ele irá provocar uma comunicação subliminar para reforçar as situações que justifiquem o esforço. Então você fica preso no looping. Fundamento 4, que talvez também seja um dos fundamentos mais importantes. Esteja de bem com a vida. E você só vai estar de bem com a vida quando você for capaz de aceitar a vida como ela é. E aceitar as pessoas como elas são. Estar de bem com a vida desperta em você a alegria vital, que é a alegria espontânea, que é o seu estado natural. Toda vez que você se percebe em equilíbrio com o sistema da vida, você se sente alegre. Qualquer criança pode te ensinar isso, porque toda criança vive a partir desse estado. Quinto fundamento. Quinto fundamento. Reverencie as aparentes linhas tortas. Muitas vezes, quando você percebe que algo não faz sentido, que algo aconteceu, quando você percebe que algo aconteceu e você julga que aquilo não deveria ter acontecido, na maioria das vezes é o próprio sistema da vida corrigindo o curso. Então, reverencie as linhas tortas, lembrando que ali está uma correção de curso. Muitas vezes você pega um caminho errado e você reclama e se queixa que você errou o caminho, vai demorar mais, e talvez esteja ali uma correção de curso que está te tirando de uma linha de tempo na qual você sofreria um acidente ou até viveria um evento catastrófico. Pense nisso. Se você olhar de modo incerto ou de modo incorreto as adversidades, você inibe a resolução. Então não olhe de uma forma negativa aquilo que é adverso, porque você está inibindo a solução. Apenas reverencie, reconhecendo que está ali uma correção de curso. Tudo está fluindo para o melhor, tenha esta convicção. Por mais que o seu momento esteja sendo complexo, problemático ao olhar do ego, porque é sob o olhar do ego que vemos o problema, sob o olhar do espírito nós vemos o fluxo acontecendo para te encaminhar para o estado de equilíbrio. Fundamento 6. A alegria é a sua bússola para a realização. Então esse fundamento 6, ele nos conecta com o fundamento 4. Esteja de bem com a vida. A alegria é a bússola de navegação para a sua realização, para o seu propósito. Não há nenhum sentido viver sem alegria. O que dá sentido ao viver é o estado de alegria. E o sétimo e último fundamento,
convide o silêncio, porque o silêncio é o berço do insight e de grandes saltos de consciência. Será que você se permite reservar 5, 10 minutos apenas para ficar em silêncio? O silêncio é o berço dos insights e o silêncio tem o poder de perpetuar as coisas. Aqui o silêncio, ele tem duas conotações. A primeira, como sendo o berço para a geração de insight. E a segunda, viva de forma discreta. Se revista deste silêncio. Não há necessidade nenhuma de aparecer, de revelar para meio mundo a sua vida. A sua vida, ela é sua. Ela só diz respeito a você. Pare com este ato infantil de ficar postando nas redes sociais o que você está fazendo. Tem coisas que você pode postar, mas as coisas que dizem respeito à sua vida pessoal, mantenha o sigilo. Porque o silêncio preserva, o silêncio nutre, o silêncio fortalece. Então, esta síntese que está emergindo agora desta reflexão lhe fornece os 7 fundamentos para que a sua vida dê certo. Lembrando que aqui o que falta para a sua vida dar certo é só uma força de expressão, porque na verdade a vida tem uma tendência inevitável de dar certo se assim você se permitir, se assim você cooperar com a vida. E para que você possa cooperar com a vida, é fundamental entrar dentro dessa visão mais sistêmica, entrar mais no pensamento sistêmico. Você é parte de um sistema, você é parte de uma dinâmica. E você precisa aprender a cooperar com esta dinâmica. E, aproveitando o finalzinho dessa live, eu gostaria de convidar a todos vocês que ainda não se inscreveram a participar do meu workshop online ao vivo no dia 27 de agosto. Vai ser um sábado, das 13 às 18 horas. Vão ser 5 horas de conteúdos envolvendo teoria e muitas práticas. Nós iremos fazer várias práticas, exercícios interiores, meditações juntos, para que você aprenda a facilitar a sua vida, para que você aprenda a tornar o seu pensamento realidade. Então, para você que ainda não se inscreveu, nós estamos fazendo um preço extremamente acessível, com o intuito de facilitar o acesso ao nosso treinamento, né? Então, esse workshop ele está saindo no valor de R$ 298, e para quem tiver interesse em participar, apenas clique aqui no link na minha bio e você será atendido pela nossa equipe, que irá passar todas as informações. É importante frisar que as vagas são limitadas, nós já estamos com muitos lugares tomados, restam poucas vagas, não é? Então, se você sentiu o chamado, não perca tempo, clica no nosso link aqui na bio do meu Instagram, fale com a nossa equipe e já reserve o seu lugar, porque eu acabei de falar hoje com a Juliana e ela me falou que realmente nós estamos já com poucas vagas. Então, você é o meu convidado e eu tenho certeza que você merece fazer parte deste grupo e se dar, sobretudo, o direito de ter acesso a informações que farão a sua vida avançar para um novo patamar, com muito mais qualidade, com muito mais abundância, com muito mais alegria no viver. E lembrando que nós iremos ter também, no dia 29 de outubro, mais uma edição da Hiperincursão DNA 1, que será num sábado aqui na cidade de São Paulo, capital. Para você que ainda não fez e não viveu a experiência do transe espiritual, que é um dia, uma imersão completa, envolvendo o transe espiritual, envolvendo muitos processos de cura, a hiperincursão também é para você. E para aqueles que fizeram a hiperincursão DNA 1, irão poder fazer no dia 5 de novembro, que será o próximo sábado, a edição DNA 2,
que também irá envolver o transe espiritual, porém trabalhando as dimensões de poder envolvendo a nossa sombra, o nosso bicho. Eu posso te dizer que você precisa muito dessas experiências para que você então avance para o novo estágio de consciência e uma nova vida. Então, para quem quiser também fazer a hiper, depois clique no link da bio para falar com a equipe. A Juliana Duran já está postando aqui no chat algumas das informações sobre o nosso workshop. Lembrando que vai ser dia 27 de agosto. Nós temos aí ainda algumas semanas pela frente. Não perca tempo, se inscreve e nós vamos estar juntos, ao vivo, conversando, tirando dúvidas e o melhor, fazendo juntos as práticas interiores, as práticas espirituais, para que você aprenda a manifestar de uma maneira eficiente. Pessoal, vou deixar vocês com vocês. Fiquem em paz, tenham uma ótima noite, um bom descanso e nos vemos em breve. E na quinta-feira agora nós vamos estar com uma live, um bate-papo no YouTube, no canal Consciência Próspera. Vamos falar de DMT, sonhos lúcidos e consciência. Espero vocês, um grande abraço e até lá.